relacionado ao que estamos vivendo hoje. Alguns dias atrás, uma pessoa, ela me lembrou de uma revelação que eu tive em Portugal, quando eu estava ainda lá no ano de 2010. E nesta revelação, nessa visão que eu tive, não me recordo se eu estava na igreja ou em casa, mas eu estava orando, de repente eu vi diante de mim muitas pessoas tentando embarcar em alguns aeroportos de Portugal e não conseguiam embarcar. Pessoas ficaram apavoradas e desesperadas com suas malas e bagagens, sentadas no chão, querendo voltar para sua pátria ou para outro país, mas os painéis indicavam que os voos estavam todos cancelados. Mas a visão se estendeu mais ainda e eu pude perceber que não é somente nos aeroportos de Portugal, mas acontecia isso em vários aeroportos ali do continente da Europa. Me lembro que eu vi até muitos brasileiros que eram impedidos de regressar ao Brasil. Então, quando tive aquela revelação, o Senhor me deu discernimento que futuramente iria acontecer uma revolução muito grande na Europa, que atingiria muitos os aeroportos. Eu nem fazia ideia do que poderia ser, mas eu até pensei na minha concepção que isso poderia acontecer no ano de 2012, visto que o ano de 2012 foi um ano profético por algumas seitas, religiões, a respeito do fim do mundo, o calendário maia, mas passou 2012 e não aconteceu nada. Agora, porém, quando eu vejo os noticiários, quando eu vejo a mídia falando sobre o cancelamento de muitos voos de pessoas que querem regressar para sua pátria, a minha mente volta lá atrás. E alguns dias atrás, uma pessoa me lembrou desta revelação que eu tive, que na ocasião eu não comentei com ninguém, só comentei com essa pessoa e com outra pessoa. Bem, algumas pessoas não entendem, e elas entram na seguinte questão: se Deus ele tem poder de revelar uma crise, ele também não tem poder de impedir que essa crise aconteça? Algumas pessoas, elas não entendem que nem sempre, quando Deus revela uma crise, ele vai impedir que aquela crise ela venha deixar de acontecer. Isso está no Antigo Testamento, quando os profetas de Deus, eles recebiam de Deus os oráculos, as visões, as revelações de cobrança sobre Israel, e eles falavam para o povo de Israel que o povo querido de Deus ia sofrer uma grande crise, ia passar por um momento difícil. Deus revelou, inclusive, que viria pragas sobre Israel e ele não impedia, vinha. Deus revelava que um dia Jerusalém, Israel ia cair, caiu. Deus revelou que um dia o seu povo ficaria cativo, cativeiro da Babilônia durante 70 anos, e aconteceu. Entenda bem, nem sempre, quando Deus revela crises, quando Deus revela dificuldades, quando Deus revela um caos, não significa que Deus está revelando para impedir que aquele caos, aquela crise, ela venha deixar de acontecer. Entenda bem, às vezes Deus vai revelar uma crise e vai impedir aquela crise, mas às vezes Deus vai revelar uma crise para que, ao recebermos esta revelação e esta orientação de Deus, nós possamos estar preparados para lidar com as crises que virão. Não esqueça isso.